Vamos para o capítulo 22 agora. No capítulo 22, o final do capítulo 21 termina com Paulo ferido ali nas escadas da fortaleza, pedindo a oportunidade de falar com o povo. E o que Paulo faz? No capítulo 22, Paulo dá todo o testemunho de vida, de conversão dele. Ele fala do que ele fazia antes, que ele perseguia os cristãos. Ele fala também do encontro que ele teve com Deus. Ele cita as palavras de Jesus para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Jesus se apresenta para ele, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E Paulo vai relatando que ficou cego. Paulo relata, né, que ele recebeu o chamado de Deus e que ele consentiu, né, com a própria morte de Estevão. Ele fala. Mas ele diz também ali no versículo 21 que ele foi comissionado, ele recebeu a comissão de ser enviado para os gentios, pessoas de longe, não apenas para os judeus. Né? E quando Paulo fala isso, a multidão, né, fica ainda com muita fúria e diz assim, ó, tira a vida desse homem. Né? Não convém que ele viva, versículo 22. E aí o que aconteceu? A situação não melhorou para Paulo após ele falar. Paulo falou para testemunhar da vida dele. Às vezes, irmão, a gente fala de Cristo, a gente fala da Bíblia esperando que as pessoas se compadeçam, que as pessoas reflitam, mas às vezes o efeito é contrário. Às vezes o teu testemunho, a tua dedicação, a tua mudança, em vez de gerar alegria nas pessoas, gera raiva, gera indiferença. Importante a gente entender isso. Nem sempre falar a verdade de Deus, o testemunho de Deus, vai gerar nas pessoas comoção, arrependimento. Pelo contrário, muitos vão se sentir confrontados com a palavra de Deus. Você fala, não minta, não fume, não use droga, ele vai se sentir ofendido. E foi o que aconteceu com eles quando eles viram o testemunho de Paulo. Ficaram com mais fúria, né? E o que aconteceu? O tribuno, né, o responsável, mandou que Paulo fosse amarrado para ser açoitado, né? E quando Paulo viu que ele já estava todo machucado e ainda ia apanhar mais, Paulo foi estratégico, né? Ele disse assim, vem cá, é lícito vocês açoitarem publicamente, né, seja, humilhar um cidadão romano? Lembra que ser um cidadão romano era algo de muita importância nesses dias, né? Tanto que o título de cidadão romano podia ser até comprado. Se você não fosse romano de nascença, fosse egípcio, né? Se você fosse babilônio, se você fosse, enfim, de outra nacionalidade, você poderia trabalhar, né? E se tiver, tinha que ser pessoas ricas que faziam isso. Compravam um documento como cidadão romano. Mas, tanto que quando Paulo diz que ele é romano, no capítulo 22, versículo 27, o tribuno falou assim, tu é romano? Paulo disse, sim. Aí o tribuno ele ficou admirado, ele falou assim, ó, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei o direito de cidadão. Ou seja, ele está dizendo assim, eu paguei para ter o título de cidadão romano. Paulo fala assim, eu sou de nascimento. Paulo tinha mãe judia, por isso Paulo era tanto judeu, e o pai dele era romano. Por isso que Paulo tinha a cidadania romana. Entre os judeus, ele era conhecido como Saulo, né? E o nome romano dele era Paulo. Então Deus não mudou o nome de Paulo, tá? As pessoas falam assim, Deus mudou de Saulo para Paulo. Não mudou. Ele sempre teve os dois nomes, Saulo e Paulo, porque ele tinha essa dupla cidadania, ok? Bom, o que aconteceu? Quando ele se declarou romano, aí ficaram preocupados, porque não se pode agredir um cidadão romano. Era algo que podia trazer sérias consequências para eles, né? E o que aconteceu foi, Paulo foi levado perante o tribuno para poder apresentar, né? Saber do que ele era acusado, enfim. O capítulo 22, versículo 30, fala assim, ó, e no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque Paulo, né, era acusado pelos judeus, soltando das prisões, mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou-se diante deles.
Estava lá Paulo mais uma vez sendo julgado, né? Diante dos sacerdotes, os principais, diante do conselho judaico, para poder ver qual era o motivo, mais uma vez, de todo aquele alvoroço contra Paulo. O que será que ia acontecer agora? Vamos ver daqui a pouco no próximo vídeo, no capítulo 23, ok? Aguardem.